Aprender inglês pode representar um grande benefício, tanto para a sua vida pessoal quanto profissional. Mas aprender inglês também envolve enfrentar muitos obstáculos, até você chegar a um nível, assim, digamos, razoável de fluência. E isso é natural, porque você sabe que, a exemplo de tudo que é bom na vida, né, isso exige esforço e tempo. Mas o que não é natural é você estudar por muitos anos e não conseguir alcançar resultados tangíveis. Daí surge a pergunta, mas por que será que isso acontece? Bem, neste vídeo eu vou explicar para você alguns aspectos que são realmente cruciais, mas que são, em geral, ignorados no ensino de inglês. E eu vou além disso. Eu vou apresentar a você soluções para você superar essas deficiências e permitir que você cresça e brilhe nesse idioma. Sejamos realistas, aprender um idioma estrangeiro pode ser difícil. E uma dessas dificuldades pode estar na forma que te ensinam esse idioma. Para mim, como tradutor de longa data e professor doutor de língua inglesa, é relativamente fácil reconhecer os erros mais comuns no aprendizado desse idioma. Então, preste atenção e veja se faz sentido para você o que eu vou te contar agora. Especialmente se você já tentou aprender inglês e não funcionou. O primeiro problema, na minha opinião, é que, em geral, as escolas de inglês insistem em ensinar inglês de duas formas. Ou através somente da gramática e da decoreba, ou na base da repetição. No primeiro caso, o aluno passa muito tempo fazendo exercícios de gramática, aprendendo regras e regras. Mas isso, por outro lado, não leva o aluno a saber a escrever e falar. O segundo caso é a repetição, é o famoso repita depois de mim, né? O repeat after me. É lógico que nós precisamos praticar o idioma e muito disso envolve a repetição e a imitação dos nativos. Mas esse não pode ser o único recurso que a gente deve utilizar. E qual é o resultado, né? Eu pergunto desses dois métodos que eu mencionei, a decoreba e a repetição. Bem, o resultado é que eles criam uma espécie de camisa de força em torno do aluno, que aprisiona e tira a liberdade e a criatividade de expressão. Em outras palavras, o aluno ou só sabe preencher as lacunas de exercícios gramaticais, ou só sabe falar frases prontas, aquelas frases feitas que ele decorou de tanto repetir. Um exemplo disso. Uma amiga encontra você na rua e pergunta como é que você está, em inglês. How are you? E você tem de responder o quê? Bem, obrigado. Que seria em inglês o quê? Fine, thanks. Mas você já notou que todo mundo no Brasil que passou por uma escola, um cursinho de inglês, vai responder exatamente isso? Fine, thanks. Agora, convenhamos, essa resposta decorada, ela simplesmente não funciona, porque a vida real não é assim. Não são todos os dias que a gente se levanta, que acorda bem, não é verdade? E não queremos responder fine, thanks. Às vezes você quer responder a pergunta da sua amiga, né, como você está, expressando o que você está sentindo naquele momento. Você pode dizer, por exemplo, sabe, hoje não está sendo um dia bom para mim. Só que você até que gostaria de responder assim, mas você não sabe. Porque você aprendeu a responder apenas o quê? Fine, thanks. Isso acontece porque todos os cursinhos de inglês ensinam a mesma coisa. Às vezes chega ao absurdo, né, de uma pessoa ter acabado de perder o emprego, né, tá assim arrasada, mas ela tem que responder fine, thanks, porque ela não aprendeu a responder outra coisa. Entenderam então por que eu disse que isso cria uma camisa de força? Porque ela te tira os movimentos. Ela não permite que você se expresse do mesmo jeito que você falaria em português. E o terceiro motivo, na minha opinião, porque o inglês que te ensino não funciona, é o vocabulário inadequado.
O ensino da língua em sala de aula deveria, digamos assim, simular situações reais da vida e também o vocabulário associado. Por exemplo, seu colega pede a sua opinião sobre tal assunto, né? E você quer dizer em inglês: olha, eu estou meio que indeciso sobre isso. Você não quer dizer que você está 100% indeciso. Não, você quer dizer que você está meio que indeciso, mais ou menos. E como é que você expressa esse sentimento em inglês? Não sabemos. Porque o vocabulário que nos ensinaram é do tipo, né? O Pedro gosta de maçãs, mas a Maria não. Ou, o nome do meu cachorro, né, é Skip. Olha, veja, eu não tenho nada contra gostar de maçã. Você pode gostar de maçã, ok? Eu também não tenho nada contra o nome do seu cachorro. Mas esse tipo de vocabulário você só vai precisar de vez em quando, ou nunca. Não é o inglês que os nativos falam e que você precisa falar no dia a dia. É o inglês de livro, né? É o inglês artificial. Aliás, ele tem os mesmos personagens, né? Sempre são aqui Mary, Paul, John, Peter e aí vai, né? E você mesmo já deve ter percebido isso, mesmo antes de eu falar desse assunto aqui nesse vídeo. E prova de que esse vocabulário é artificial e decorado é que se a gente, de fato, falasse para alguém isso, o meu cachorro se chama Skip, né? E se a pessoa dissesse, nossa, que bonitinho, né? Nós não saberíamos dar continuidade à conversa, dizendo, por exemplo, ele é bonitinho, mas o problema é que ele gosta de fazer um xixizinho, né, nas plantas lá de casa. Isso sim seria uma conversa real. Só que não aprendemos isso. Aprendemos a dizer somente o nome do animalzinho. E pronto, a conversa morre aí. Não é? Agora, você deve estar se perguntando, né, como é que nós podemos resolver esse problema? Uma das formas que eu proponho para resolver isso é, em vez de adotar a decoreba, nós podemos aplicar o quê? O entendimento do idioma. Porque quando você entende como o idioma funciona, você passa a construir frases em inglês do jeito que você deseja, usando o vocabulário e as estruturas que você quer e precisa usar. O entendimento da língua do inglês, em vez da repetição e da decoreba, te dá liberdade, né? Te tira aquela camisa de força que eu mencionei, em que você só fala o que você decorou. Quando você descobre como a língua funciona, você para de usar frases prontas como fine thanks, que eu falei, né? Se você tiver, por exemplo, uma reunião com 10 brasileiros e um nativo, os 10 brasileiros vão dizer a mesmíssima coisa, ou seja, fine thanks. Né? Entender o idioma, por outro lado, vai te dar liberdade para ser a mesma pessoa que você é em português, de expressar a sua individualidade como uma pessoa única que você é, e não respondendo o que todo mundo responde. Além disso, é como eu sempre digo, se você decora, o que acontece? Você esquece. E se você entende, é o contrário, você não esquece, você usa. E para provar que a abordagem do entendimento é sempre melhor do que a de decorar e repetir, eu tenho aqui no YouTube várias aulas como exemplo dessa abordagem. Eu tenho uma aula sobre como aprender a construir frases em inglês, outra como formar palavras, uma outra como aprender a pronúncia do inglês 500% mais rápido e muitas outras. Os links estão aí embaixo. Vale a pena assistir, porque assim você vai compreender melhor o que eu quero dizer por entender o inglês em vez de decorar. Seja decorar por meio de um monte de exercícios de gramática ou por um monte de repetição. Porque a melhor forma de evitar fazer um curso de inglês que demora muito e ensina pouco é estar bem informado sobre as abordagens do ensino de inglês no mercado. E foi exatamente isso que nós fizemos hoje. Nós vimos um panorama assim, geral dos métodos de inglês que simplesmente não funcionam. Né? E aí, o que você achou? Você acha que o que eu disse hoje aqui nesse vídeo faz sentido para você? Para saber mais sobre essa metodologia que eu citei do entendimento, né, sobre quem eu sou e o que eu faço profissionalmente, acesse a minha página. E não se esqueça também de dar o seu positivo, deixar os seus comentários aí embaixo e espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor para você, ok?
Muito obrigado, um abraço e até a próxima.